avançados, o quanto normalmente a gente faz em aplicações mais avançadas, mas me refresquem a memória, por favor. Nós tínhamos uma fonte de alimentação, um resistor, um série, certo? Tinha o diodo aqui? Não. Resistor. O primeiro exercício. Já fiz? Tá bom. Segundo. Resistor. Depois aqui, em paralelo, o que eu tenho? Resistor. O valor desse primeiro resistor aqui? 470. Aqui? 560 ohms. Depois, um resistor de 1K aqui, isso? Não, O resistor para baixo. Mas a saída para o resistor tem série de diodo? Ah, professor, você desenhou trocar. Não me importa, eu posso desenhar ele dessa maneira ou posso simplesmente pegar aqui, ó. Meu diodo está aqui, e aí, meu resistor. Qual o valor aqui? O que é solicitado? Com a corrente do diodo 1 e o que mais? Só isso? Tá bom. Qual aproximação que nós estamos usando? Se eu estou usando a primeira aproximação, o que acontece com esse cara? Ele está polarizado direto ou está polarizado reverso? Se ele está polarizado direto, eu substituo ele pelo quê? Uma chave fechada, um curto-circuito. Certo? Beleza. Kirchhoff me fala o seguinte: elementos em série, correntes iguais. Então, a corrente do diodo 1 é igual à corrente do meu resistor 3. Concordam com isso? Então tá bom. Como é que tem esses dois caras aqui? Então a tensão do meu resistor 3 é igual à tensão do meu resistor 2. Quem é que eu tenho que achar? Para eu chegar nessa corrente. A tensão aqui. Se eu achar a tensão desse cara, eu já sei que a tensão dos dois elementos são iguais. É só eu dividir pela resistência e vou achar quem? A corrente que está passando por esse diodo. Concorda comigo? Fiz alguma conta? Agora, o que nós temos que aplicar aqui para chegar nessas contas? Quais as leis que nós vamos usar? Lei de Kirchhoff das marcas ou então divisor de tensão e divisor de corrente. Também dá para fazer isso. A gente pode fazer isso. Por quê? Porque nós já fizemos análise de circuitos elétricos, né? E já conhecemos essa parte. Bom, mas a melhor maneira da gente chegar nesse resultado? Faz o paralelo desses dois. Precisa calcular tudo para chegar na resistência equivalente? Não, né? O que a gente vai fazer então? Simplifica o nosso circuito para poder chegar na nossa condição de trabalho. Aqui eu vou ter quem?
R2, R1 e aqui o meu R3. Eu vou ter aqui quem? R2 em paralelo com R3. E aqui eu tenho o meu R1. Que valor que dá esse paralelo? Eu não vou fazer contigo matemática, não. Bom, calculadora. Eu faço exemplo aqui, mas matemática básica eu não vou fazer. 359. Precisa de alguma situação aqui? Não, né? Não, aqui é 470. Aqui a gente pode fazer de duas maneiras. Pode achar a corrente aqui, certo? E daí multiplicar para saber a tensão que vai ter em cima desse cara. Ou então aplica o divisor de tensão direto. Qual que é aquela regra do divisor de tensão? Se eu quero a tensão do resistor X aqui, que eu vou chamar esse paralelo aqui, Rx, então a tensão do resistor X é igual a quem? É o meu resistor X divididos pela minha associação. R1 mais o resistor X. Vezes quem? Vezes a tensão da fonte. Certo? Isso aqui, na verdade, ele vem da onde? Lá, se eu isolar a corrente. Se eu isolar a corrente que passa nesse circuito, para eu achar ela usando só os valores da resistência, eu chego nesse valorzinho aqui. Certo? Então a tensão do meu resistor X é quanto? Substituindo os valores, né? 359, aí o 470, mais 359, vezes o meu 5 volts. Tensão do resistor X. $2,17 volts. Ótimo. Para que eu preciso desses 2,17 aqui? Só para achar a corrente desse carro. A tensão do resistor X é o resistor que está fazendo aqui para mim esse equivalente, concorda? Se eu voltar essa tensão que eu falei aqui, ó, eu estou dizendo que aqui em cima desse carro eu tenho o quê? 2,17 volts. Preciso calcular a tensão desse carro, a corrente desse carro? Não, não vou perder tempo com isso. Eu vou direto para cá. Porque eu preciso dessa corrente aqui para eu saber a corrente desse diodo, que é o que está sendo solicitado. Então, a corrente do diodo 1 é igual à corrente do resistor 3, vai ser igual a quê? A tensão do resistor X, que nós achamos aqui, que é igual, né, à tensão do resistor 3, divididos pela minha resistência 3. Então, a corrente do diodo 1, já que é todo mundo igual, já posso afirmar que é ela, vai ser 2,17 divididos por 1000. Essa eu sei fazer de cabeça. 2,17 miliamperes. Essa daí já sei fazer de cabeça, então não preciso me preocupar. Foi solicitado mais alguma coisa naquele circuito usando a primeira aproximação? Então, já temos um resultado que foi solicitado. Ótimo. Qual que é o próximo circuito? Deixa eu já desenhar ele aqui. Então, temos uma fonte. Quanto? Rapaz, hoje vai ser fácil queimar alguma coisa. O que mais aqui? Diodo. O que mais? Um resistor. Dois resistores em série. Só para ajudar. 30, 40. E aqui? Um resistor de 10 ohms. O que mais?
Um diodo polarizado reversamente aqui. Aqui um resistor. De quanto esse resistor? E um diodo polarizado diretamente. 100 ohms. Aqui um resistor de 100 ohms. O que foi solicitado nesse circuito? Tensão do diodo 2. Que por um acaso é esse cara aqui, isso? Então, diodo 2. A gente quer saber a tensão dele. O que mais? Corrente no diodo 3. Corrente no diodo 3, que é esse cara aqui. O que mais? IV2. A corrente no diodo 2. Só isso? Então tá. Em qual aproximação? Qual a primeira aproximação? Se ele está em primeira aproximação, esse cara aqui está como? Está polarizado direto ou reverso? Direto eu faço o que com ele? Aqui eu não preciso mexer. Esse cara aqui, como é que ele está polarizado? Como é que eu posso afirmar que ele está reversamente polarizado? Qual a condição que me diz, olha, ele está reversamente polarizado? Se a gente seguir a corrente faz isso aqui. Ó. Normalmente a corrente deixa positivo na entrada do componente e negativo na saída. A hora que chega aqui, ela se divide. Então, vou ter positivo aqui, negativo aqui, negativo aqui. Vou ter uma diferença potencial aqui, outra aqui. Ela se dividiu, ela também vai vir um pedacinho para cá, nesse cara de 10. Positivo e negativo, a hora que chegar aqui. Encontrou um nó, o que ela faz? Divide também. Então, ela vai descer para cá e vai vir para cá. Então, ela vai deixar positivo aqui e negativo aqui. Que pino que é esse do meu diodo? É o anodo ou é o catodo? O catodo é o pino negativo do meu diodo. Então, eu tenho um positivo, um cara fornecendo uma montoeira de lacuna, para onde eu tenho uma montoeira de elétrons sobrando. O que vai acontecer com a minha barreira de potencial desse cara aqui? Ela vai aumentar. Como ela vai aumentar, como é que eu represento esse aumento da minha barreira de potencial? Uma alta impedância que, matematicamente, nós colocamos uma chave aberta. Não é? Então, eu venho aqui e coloco uma chave aberta que não deixa passar corrente. Não é? E esse outro cara aqui, eu tenho positivo aqui em cima e negativo aqui embaixo. Então, eu tenho mais lacunas forçando aqui e mais elétrons forçando aqui. Vai acontecer o que com a minha barreira de potencial? Vai diminuir, ela vai se romper. Então, como é que eu mostro esse rompimento? Chave fechada. Ela rompeu a barreira de potencial, passou corrente elétrica. Que o rompimento dele não significa que ela abriu, isso que você deixou a passagem. Tá? Beleza? Tá bom. E agora? O que acontece aqui? A gente precisa de saber a tensão desse rapaz aqui. VD2. O que eu posso afirmar já desse cara aqui? Que não passa. Como é uma chave aberta, não passa corrente. Então, ID2 é igual a 0 ampere. Isso eu já posso afirmar. Qual outra afirmação que eu posso fazer já de cara? Hã? Não. VD2 não é igual a 0. Já vamos ver o porquê. A minha barreira de potencial não aumentou? Então ela aumenta exatamente igual à quantidade de energia que está sendo proporcionada para ele. Exatamente igual à minha diferença de potencial. Se tivesse um circuito assim, ó, diodo está polarizado como? Reverso. Tem corrente aqui? Não tem. Se não tem corrente aqui,
Qual é a tensão do resistor? 0. Por quê? Tensão de resistor é igual a resistência vezes a corrente que passa por ele. Como não passa corrente, a tensão que vai ter aqui vai ser quanto? 0. Tá bom, mas eu estou fornecendo 5 volts. O que Kirchhoff me fala? Que a somatória das tensões envolvidas em uma malha tem que ser igual a 0. Ou melhor, eu simplesmente pego a fonte de alimentação e passo para o outro lado. Tudo aquilo que a fonte de alimentação está fornecendo tem que ser consumido pelos elementos que estão ligados nela. Com isso, esse cara aqui vai consumir quanto? Os meus 5 volts. Ele é uma chave aberta. Só que chave aberta não tem corrente. Chave aberta tem tensão. Se eu chegar aqui, ó, a minha chave está aberta ou está fechada? Minha chave está aberta. Eu não estou deixando passar a fase de energia para as lâmpadas. Aquela energia que deveria estar ali está onde? Se eu medir aqui, ó, entre a fase e o retorno, eu vou ter 127 volts. Então a minha chave aberta fica com toda a energia. Tá? Então, a partir de agora, a gente sabe que diodo polarizado reversamente, a gente pode afirmar que a tensão dele é diferente de 0 volts. Isso a gente pode afirmar. Ah, professor, você quer saber quanto é? Calma, para saber quanto é, eu vou ter que fazer o cálculo. Mas eu já posso afirmar que é diferente de 0. Qual outra afirmação que eu posso tirar daqui? Esse resistor de 47, primeiro, está sendo solicitado alguma coisa dele? Não, então não precisa nem se preocupar. O que mais que a gente pode afirmar aí? O VD2 é igual a tensão de 100 amperes. Que o VD2 é a mesma tensão do resistor de 100 ohms. Então vamos dar nome aos bois aqui. Resistor 1, resistor 2, resistor 3, resistor 4, resistor 5. Então a gente pode afirmar que o VD2 é igual à tensão do resistor 5. Enxergaram isso? Está passando corrente aqui nesse cara? É a mesma coisa que ele não existisse. Ele não está consumindo nada. Como que ficou essa chave com esse resistor? Em série ou em paralelo? Chave em paralelo. Então essa chave com esse resistor ficou em paralelo. Dois elementos em paralelo, eu tenho o que igual entre eles? Tensão ou corrente? Tensão. Como os dois estão em paralelo, a tensão deles é a mesma. Certo? Tá bom. Como é que a gente resolve então? Essa chave aqui vai influenciar alguma coisa no circuito? Só que está faltando mais uma grandeza ainda. Está faltando mais uma informação que eu pedi. Professor, você pode explicar novamente por que é igual? Ele não deveria ser negativo, né? Acaba sendo negativo. Ou não, sinceramente? Não necessariamente. Ele é ao contrário. A tensão dele vai ser a mesma tensão da energia fornecida para ele. Porque ele vai ter o mesmo tamanho da barreira, a barreira de potencial vai crescer até o mesmo tamanho dessa energia. Entendeu? Agora, quanto que é? Não sei. Ah, vai ser 20 volts? Impossível, né? Não. Eu tenho 10 volts aqui. Daqui para frente, esse cara já me consome um pedaço. Esse pedaço que esse cara vai consumir já me dá uma condição diferente de trabalho. Certo? Então, a tensão aqui dos dois, por enquanto é mesmo. Ficou certo? Só por estar em paralelo, não é igual. Exatamente. Tá? Agora, o valor
Aí a gente vê depois. Tá? Bom, e agora? O que a gente faz aqui? Dá para considerar que o resistor de 10 está em série com 100? Eles estão em série. Esses dois aqui estão em série. Sem problema. Então a corrente que está aqui, ó, é a mesma desse cara aqui, concorda? Qual outra grandeza que eu estou pedindo para ser calculada? D3, né? Então concorda comigo que pergunta, vocês quando pegavam um circuito lá de análise de circuitos, ou quando pegavam um circuito lá em projeto de circuitos eletrônicos, vocês faziam essa análise desse jeito? Por quê? Vocês viram fazer algum cálculo aqui? Então aprendam o seguinte, vocês têm que aplicar os conceitos básicos. Aplicou o conceito, você resolve rapidinho. Tá? Vamos lá. Então, aqui eu já digo o quê? Que a minha corrente do ID3 é igual a quem? Corrente do R3, que é igual à corrente do R5. Certo? Agora, um detalhe que é fácil da gente escorregar. Como é que eu acho a corrente do resistor 3? Como é que eu acho a corrente do resistor 5? Resistência equivalente, beleza, tá? Mas concorda comigo que se eu achar a tensão desse cara aqui, é só eu dividir pela resistência, certo? Qual é o erro que normalmente vocês cometem? Ah, não, é só achar isso, beleza. Só que não calcula a resistência equivalente. Tem que tomar cuidado, você tem que calcular a equivalente desses dois. E aí, depois da equivalente desses dois, aí sim você chega ao corrente e consegue daí fazer essa afirmação. Tá? Então, vamos simplificar esse circuito aqui para a gente poder resolver? Todo mundo enxerga essa simplificação que eu fiz aqui? Todo mundo concorda com ela? Posso fazer aquilo aqui? Eu fiz alguma aberração matemática? Pode ser feito? Professor, Fala. seria muito problema tipo, manter as chaves ali, principalmente chaves fechadas, porque não muda nada. Não muda nada. Se você quiser deixar a chave aqui, ó, sem problema nenhum. Pode. Não vai mudar nada. Tá? Pode até, sim. E aí, não, professor, eu quero até colocar referência aqui, ó. Sem problema nenhum. E D3. Os dois estão corretos. Beleza? A segunda já não Aí, calma. Calma que a gente já vamos apimentar esse molho já. Vamos resolver esse aqui primeiro, e depois a gente apimenta esse molho. Vamos lá. E aí? a corrente 0,09. Não, calma. Qual corrente? Total? A corrente já aqui? 110. Não. Beleza. Como é que você chegou nessa corrente de 110? O que você fez? Tensão pela resistência. Vocês concordam com a loucura que ele fez? Qual tensão? Por que 10 volts? Esses dois aqui não é 10 volts? Não está em paralelo? Esse cara não está em paralelo com esse? Então significa que a tensão desse cara aqui é a mesma desse aqui. Então, a gente pode afirmar que, como eles estão em paralelo, aqui eu tenho 10 volts e aqui eu tenho
10 volts. Fechou? Tá bom. Aí agora, o que eu posso fazer aqui? Lei de Ohm é justamente o quê? Uma equação do primeiro grau, certo? Equação do primeiro grau, se eu tenho dois elementos, eu consigo achar um terceiro. Não tenho a tensão e a resistência. Está faltando somente a minha corrente. Então a corrente do meu diodo 3, porque ela está passando aqui, ó, é igual a quem? 10 volts. Deixa eu colocar a fórmula aqui. Senão depois na hora que forem estudar, vão dizer assim, da onde o louco do Walter tirou essas informações. E aí vão xingar minha mãe, e ela não tem nada a ver com a profissão que eu escolhi. Tá? Não, né? Porque simplesmente aqui eu coloquei só a referência, tá? Do resistor de 110 e a resistência de 110. Então a minha corrente do diodo 3, a tensão, a diferença de potencial é 10 volts, porque ela está em paralelo com o resistor de 70, em paralelo com a fonte. Divididos por 110 ohms. Esta corrente é de quanto? 0,090 amperes. Certo? Se a gente passar para miliampere, 90 miliamperes. Professor, mas por que vocês têm essa mania de passar tudo para miliampere? O multímetro, a escala dele é 2 miliamperes, 20 miliamperes, 100 e 200 miliamperes. Então a gente passa para miliamperes por causa da escala do aparelho. Só por isso. Não é porque a gente gosta de ficar se medindo. É para ficar mais fácil a conferência depois da medida lá no aparelho. Beleza? Tá bom. Próximo. A gente já achou, então, quem? Então, esse eu já achei. Esse também eu já achei. Né? O ID2 lá é 0. Né? Já achei. O que está faltando? VD2. Erro comum. Fez aqui a aproximação, fez a conta, diz, o VD2 é 10 volts também. Não é. Por que não é? Porque o VD2 está em paralelo com quem? Está em paralelo com o resistor de 100. Ou, se a gente pegar a malha aqui, ó, e daí for fazer a conta que o colega tinha falado, ela vai me dar um valor aqui negativo, sim, que ele vai estar consumindo energia, porque ele tem que fechar essa informação lá do cálculo de malha para as duas malhas. Precisa disso agora? Ainda não. Tá? Mas ele ficaria negativo por causa dessa condição. A gente está com duas malhas aqui. Tá? Mas olha só. Eu tenho aqui um resistor de 70, então eu teria aqui essa tensão e mais esses dois caras. Então se eu somar essa e essa, vai dar essa tensão aqui. E essa tensão aqui está em paralelo com esse cara. O que a gente tem que tomar muito cuidado? Na hora de fazer a conta, só não pegar o valor que nós já temos e jogar direto pelo 110. A gente tem que jogar por quem? Pelo 100. Isso é normal acontecer, principalmente se você está fazendo prova. Você fica desesperado, vai lá e pega o outro valor e não corrige o valor da resistência. Tá? E aí eu digo o seguinte, isso é um pouquinho de falta da análise, da tarimba de análise de circuitos. Aí por isso que acontece isso. Tá? Mas vamos lá. Então a tensão do diodo 2, a gente pode afirmar que ela é igual à tensão do resistor de 100 ohms, certo? Então a tensão do resistor 5 está aqui. Ó. A gente já fez essa afirmação. A gente já tinha visto que estava em paralelo. Então com isso, eu vou calcular a tensão do resistor 5, que é igual a quem? Resistência 5 vezes a corrente que passa por ele. Mas a corrente que passa por ele, a gente já tinha falado, que é igual a corrente do diodo 3. E a corrente do diodo 3 nós já calculamos. Então, tensão do resistor 5 é igual a 100 ohms
vezes 90 vezes 10 a menos 3, ou 0,09. Quanto que dá esse valor? 9 volts. E aí, a tensão VD2 é igual a 9 volts. Viram só? Não é 0. E também não é o 10, porque a gente tem quem? Tem um elemento antes, consumindo. Com isso a gente fecha toda a base. Ficou claro isso? Então tá bom. Posso pagar aqui? Só apagar aqui. Posso pagar aqui? Professor, vou separar um pouco uma dúvida. Em questão do desenho, quando vai desenhar a chave aberta ali das escolas, tem alguma importância sobre deixar tipo, a parte básica da chave no negativo? Por exemplo, você pode desenhá-la assim, pode deixá-la do jeito que eu tinha feito, ou pode fazer assim. O importante é o quê? É que você mostre que teve uma interrupção do circuito por causa da polarização do diodo. Só isso. Obrigada. Quem é que eu quero saber aqui? IT1, IT2 e IT3. E a tensão VR2.
o último, daí só para a gente passar depois para ohms, 470 ohms. E aqui, 6,1 ohms. Que símbolo que é esse? Ô, professor, a gente está trabalhando com diodo. Então, por que o senhor colocou um LED? Qual é o significado da sigla LED? Lighter Elite Diode. Diodo emissor de luz. E, professor? Você tinha falado somente da segunda aproximação do nosso diodo de silício ou diodo de germânio. Outra coisa que também foi falado, qual é o tipo de diodo? Se for silício, é um valor. Se for germânio, é outro. Tá? E o LED? Depende se ele for um LED normal ou se ele for de alto brilho. Um LED normal, ele é de 1,2 volts a 2,2 volts. LED de alto brilho é de 2,2 a 2,8 volts. Tá? Professor, mas por que essa variação? Por causa da cor. Dependendo da cor, ele consome mais para ele produzir aquela cor. Ok? Vamos usar aqui, toda vez que eu colocar um LED, certo? Nós vamos colocar o valor de 1,8 volts. Tá bom? Vamos padronizar assim. Mas, professor, e se eu quiser saber calcular o valor correto? Eu tenho que olhar no datasheet do componente de acordo com a cor dele. Beleza? Tá? E aqui, professor? E esses diodos aqui? Se não foi falado nada, se não foi dito, olha, é germânio ou é silício, se não for falado nada, a gente assume que é silício. Então, toda vez que não for falado nada, a gente assume que os diodos que nós estamos trabalhando é um diodo de silício e quanto que ele vai consumir, qual vai ser a aproximação que nós vamos fazer, vamos colocar ele como sendo 0,7 volts. Ok? Então, silício é sempre 0,7 volts. LED. Então, quando o aluno do Walter falar que nós temos um LED no nosso circuito, o LED vai consumir quanto? 1,8 volts. Tá? Isso é padrão para nós. Certo? Então, mãos à obra. Podem calcular.